Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, no plano sequencial, Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós lemos sobre João, o Batista, e o início do ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos fala rapidamente sobre João, o Batista, e já mostra Jesus em ação. Alguns até entendem que, por conta disso, o Evangelho de Marcos dá mostras de que ele seria o evangelho mais antigo, por estar mais próximo dos acontecimentos, ter mais pessoas que podiam confirmar as histórias ainda vivas, e aí então ele não precisaria de detalhes extras para iniciar a narração do que aconteceu na vida de Jesus. Mas há alguns textos mais antigos de pais da igreja, do final do século I, início do século II, aqueles que são chamados de pais da igreja, que seriam os primeiros cristãos, talvez a segunda, terceira geração já, eles comentam que o evangelho de Mateus seria sim o mais antigo. Agora, há um entendimento na academia que o evangelho de Mateus mais antigo seria um evangelho que não chegou até nós, e que seria totalmente voltado aos hebreus de fato. E aí então teria vindo Marcos em seguida, e aí Mateus novamente, com o texto que chegou até nós. Não temos esse texto que imagina-se que existiu inicialmente sobre Mateus, ele nunca foi encontrado nenhum fragmento, nada disso. Não sabemos se foi completamente perdido ou se está lá simplesmente em algum lugar esperando ser encontrado, se é que de fato foi dessa forma. Mas entende-se que Marcos seria mais antigo do que os outros três que nós temos na nossa Bíblia, exatamente porque ele já parte para a ação. E acredita-se que, por conta disso, não precisava de mais detalhes, porque muitas pessoas que acompanharam todas as histórias ainda podiam confirmar os eventos ocorridos. Então, esse é um entendimento que se tem a respeito dessa questão de Marcos já ir direto para a ação. E depois então de falar de João, mostrar então que ele era aquele que deveria preparar o caminho do Senhor, e que que era o Elias que deveria vir, e que esse era João o Batista, logo em seguida Jesus já começa a agir no Evangelho de Marcos. E assim que João é preso, ele já começa a pregar o arrependimento por conta da chegada do reino, da expectativa da chegada do reino. Ele já começa a chamar os discípulos e a fazer libertações, as curas e tantas outras coisas. A fama se espalha de Jesus por conta da libertação de um demônio. Aliás, o demônio reconhece Jesus, mas ele o repreende para se calar. Alguns preferem ficar batendo papo com os demônios, mas Jesus fez diferente. Não entendo que exista uma única forma correta, a não ser que seja feita de acordo com a direção do Senhor, em nome de Jesus, mas eu acho que o exemplo de Jesus é mais interessante e nós devemos pelo menos pensar a respeito. Ele não ficou batendo papo, aliás, ele mandou o demônio se calar. Mesmo no meio das libertações e das curas, Jesus reservava tempo para oração. Eis algo que nós devemos entender. Não importa quão grande seja a correria que nós enfrentamos, nós precisamos de tempo de oração. Não importa quantos afazeres nós temos, quantas responsabilidades demandam nossa atenção. Nós precisamos ter tempo para a oração, para buscar ao Senhor. Nem mesmo o trabalho integral na obra do Senhor nos tira a responsabilidade de busca em oração. A correria, nem mesmo a correria ministerial, pode ser desculpa para que descuidemos da busca pelo Senhor em oração. Nós precisamos dedicar tempo, sim, buscando a vontade do Senhor em oração, conversando com o Senhor. Ao curar um leproso, Jesus mostra o compromisso com a ressocialização do ser humano, pois o leproso ficava de lado na sociedade. Nós incluímos, nós não excluímos. As pessoas é que rejeitam e negam quando não se encaixam
diante da vontade do Senhor. Não somos nós que as empurramos para fora porque elas não estão adequadas dentro daquele conceito e entendimento. Mesmo quando elas agem na direção da heresia, que muitas vezes nós vemos nos livros do Novo Testamento, nas cartas, recomendações contra algumas pessoas que estão indo na direção da heresia, nós temos que mostrar que não fazemos parte, sim, daquela ideia, e que antes nós seguimos anunciando a verdade de fato, mas ainda assim, eu entendo que quem toma a decisão de se afastar é a pessoa que acaba preferindo a heresia e o entendimento errado ao entendimento correto das Escrituras, que deve ser alertado. Nós não empurramos a pessoa para longe e depois recomendamos contra ela. Antes nós vamos anunciar, nós vamos chamar a atenção para que a pessoa deixe o caminho errado, para que busque a vontade do Senhor. E quando ela não quiser, ela preferir a heresia, ela está escolhendo outro caminho, ela não está escolhendo o caminho da busca pela vontade do Senhor. Ela é que escolheu se afastar. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não devemos empurrar as pessoas para fora. Nós devemos chamá-las para fazer parte do projeto do Senhor. A inclusão não significa aceitar pecados. Aquela ideia de amar o pecador, mas não amar o pecado. Isso não está escrito textualmente em nenhum texto da Bíblia. Bom, da Bíblia protestante e do Antigo Testamento hebraico. Possivelmente esse conceito é tirado do livro do Eclesiástico, que é um livro que faz parte, sim, do Antigo Testamento na Bíblia católica. Então, esse conceito possivelmente vem desse livro, do Eclesiástico. Na prática, o que Jesus realmente faz é isso. Ele continua não aceitando o pecado. Vai, não peques mais. Você tem que deixar o que está errado. Então, já que é para ele não pecar mais, é para deixar o caminho errado. Então, Jesus de fato ama cada uma das pessoas e as orienta a deixar o caminho errado. O conceito não parece errado, mas textualmente não está de fato na Bíblia protestante ou no Antigo Testamento hebraico. Possivelmente o conceito vem do livro do Eclesiástico. Mas esse conceito não está de todo errado, ainda que seja apenas um conceito e não um texto escrito textualmente nas passagens da Bíblia. Mas nós temos realmente que tomar cuidado com isso. A inclusão não é do pecado, mas do pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós nos afastamos da vontade do Senhor em algum momento. E todos nós podemos, a qualquer instante, voltar a um caminho errado. Por isso, sempre devemos buscar ao Senhor em oração e deixar aquilo que está errado realmente em nossa vida. O Senhor, de fato, nos ama, mas nos chama a um caminho diferente. Ele não nos ama para mantermos o nosso pecado, mas Ele nos ama enquanto nós ainda estávamos no meio do pecado. Jesus morreu enquanto nós ainda estávamos no pecado e foi para nos salvar, para que nós pudéssemos ter a experiência daquele que tem, no exemplo que Jesus mesmo dá, daquele que vai ao médico, aquele que está doente e que precisa de médico, aquele que está em pecado e precisa mudar o caminho, precisa de perdão e mudar o caminho. Algumas pessoas acham que nós incluímos quando deixamos a pessoa seguir o seu caminho, mesmo que elas permaneçam em nossas comunidades de fé, fazendo exatamente o que elas entendem que devam fazer. Mas Jesus aponta sempre para a direção da libertação, da cura, da conversão, do vai e não peques mais, da orientação para fazer as coisas diferentes. E mesmo quando ele não falou, no caso, por exemplo, de Zaqueu, Zaqueu, ouvindo as coisas que Jesus falou, não sabemos todos os detalhes, temos algumas informações, mas pode ter sido muito maior essa conversa. Zaqueu se sente tocado e diz: eu vou corrigir, se eu tenho feito errado eu vou devolver até mais. O Senhor Jesus, ele na sua mensagem aponta sim na direção da mudança, do acerto, da correção. Não é para continuar seguindo no caminho do erro. Nós somos convidados a acolher, sim, mas ao mesmo tempo nós convidamos as pessoas para o caminho do Senhor, da mudança, para fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor.
Algumas mudanças, como curas e libertações, podem acontecer logo em seguida, instantaneamente. Mas há outras curas e libertações e situações de mudança que acontecem durante a caminhada, durante o dia a dia. Os discípulos, por exemplo, já falavam em nome do Senhor e algumas vezes já fizeram sinais mesmo durante o tempo do ministério de Jesus. Mesmo assim, tão logo Jesus foi preso, eles já se dispersaram. Então, eles já estavam na caminhada e já estavam mostrando alguns sinais de que estavam nessa direção. No entanto, eles ainda estavam sendo moldados no seu caráter. Há situações assim na caminhada, e ainda que haja momentos em que aconteça instantaneamente, há outros momentos que é de fato na caminhada. A mudança acontece em seguir de acordo com a palavra no dia a dia. E nós continuamos pregando e recomendando essa mudança. As pessoas vão mudando aos poucos e não necessariamente de uma vez. Pode acontecer de ser de uma vez, mas outras vezes não, é na caminhada, é no acerto, é no caráter sendo moldado dia a dia, mas apontando sempre na direção da mudança. Se elas estiverem afastadas da comunidade de fé, será mais difícil seguir mudando na caminhada. Não será impossível, porque o Espírito Santo toca, o vento sopra onde quer, e não é neste monte, nem naquele, nem neste lugar, nem naquele. Apenas se torna, ou deveria se tornar, mais fácil acontecer isso na comunidade de fé que em outro lugar, mas pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Entendo dessa forma, porque o Espírito é livre para agir e ele não fica limitado ao que eu quero ou o que eu acho melhor. Ele faz como tem que fazer. Mas entende-se que fica mais fácil se continuar convivendo com aqueles que estão buscando, ouvindo a respeito da mensagem, para que possa assimilar melhor o entendimento, ou deveria ser assim. Mesmo que as pessoas sigam na caminhada da comunidade de fé, e a mudança siga acontecendo a cada dia, essas pessoas devem sim ser acolhidas, porque todos nós somos assim, nós vamos mudando e nos acertando diante do Senhor na caminhada, dependendo do assunto e dependendo da situação. Jesus confronta os conceitos que já estão estabelecidos. Muitas vezes as pessoas acham que algo está certo porque já foi falado muitas vezes, ou há muitas pessoas que seguem isso, já se segue há bastante tempo esse conceito, e Jesus mostra que há conceitos que podem e até precisam de revisão. A caminhada de fé nos revela isso. Que nós sejamos então capazes de entender o que realmente precisamos rever para buscar a vontade do Senhor. Mesmo nas coisas que aos nossos olhos parecem boas e certas, nós não devemos nos fiar naquilo que parece bom e certo ao nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Precisamos ter um coração transformado na presença do Senhor e buscar aquilo que é bom e certo de acordo com a vontade dEle. O nosso bom e certo pode ser limitado e nós podemos estar vendo apenas uma parte do todo. Ainda que pareça bom, ele pode não ser bom. Nós precisamos buscar a vontade do Senhor. Essa sim é boa, perfeita e agradável. Não devemos adequar aquilo que nós acreditamos como melhor ou preferimos como mais adequado. Nós não devemos fazer uma adequação nesse sentido, mas nós devemos entender sempre o melhor da vontade do Senhor e viver de acordo com essa vontade, de acordo com a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.